As figuras são exibidas as 3 primeiras etapas de um padrão de construção de quadrados. O lado do quadrado na etapa 1 é 2 centímetros. A medida do lado do quadrado 2 é metade dessa medida do quadrado 1. Então, virou 1. A medida do quadrado da etapa 3 é metade da do quadrado 2. Então, isso aqui seria meio. E assim sucessivamente. Calcule a soma de todas as áreas da sequência infinita de quadrados. Áreas, não lados. Quanto será a área deste quadrado? 2 ao quadrado, área 4. Quanto será a área desse quadrado? 1 ao quadrado, área 1. Quanto será a área desse quadrado? Meio ao quadrado, 1 quarto. E assim por diante. Se os lados estão em PG, as áreas também estão em PG. Então, eu posso pensar nos lados estando numa PG de razão meio. Vou dizer que o primeiro termo é o L1, o segundo é o L2, o terceiro é o L3 e assim por diante. Nesses casos, os lados 2, 1 e meio representariam L1, L2 e L3 respectivamente. O que estava acontecendo aqui, do 2 para o 1, do 1 para o meio, é que você estava multiplicando por meio. Então, a razão nesse caso aqui era meio. Como eu disse, era a razão entre os lados. No entanto, a gente está preocupado com as áreas. Se a razão entre os lados era meio, a razão entre as áreas, já que áreas são medidas bidimensionais, vão ser esse meio elevado ao quadrado. Então, as áreas que eu poderia representar como A1, A2, A3 e assim por diante, sendo as áreas dos 3 primeiros quadradinhos que estão ali representados, nesse caso o A1 valendo 4, o A2 valendo 1 e o A3 valendo 1 quarto, a razão neste caso vai ser o meio elevado ao quadrado, ou seja, 1 quarto. Você sempre está fazendo a área de 1 quadrado é 1 quarto da área do quadrado anterior. Então aqui a gente está numa PG que tem uma razão entre menos 1 e mais 1, portanto é aquela PG que vale como uma PG convergente. E aí a soma infinita, ela era algo bastante simples, que é o primeiro termo, o A1, sobre 1 menos a razão, 1 menos Q. Esse valor A1 vai ser a área 1. A área 1 era 4. Então, substituo ali por 4, dividido por 1 menos a razão. A razão era 1 quarto. 1 menos 1 quarto são 3 quartos. Embaixo tem uma fração, em cima também posso enxergar como uma fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Essa soma das infinitas áreas, então, será igual a 16 terços.